Oi, gente! Nesse vídeo nós queremos conversar com vocês sobre como foi todo o processo para a gente conseguir arrendamento aqui no Porto. Fica com a gente para saber como foi tudo isso aí. Oi, oi, oi! A gente tá aqui de novo. Eu, Tássila, Joelis. E se você não assistiu, tem um vídeo anterior aqui no canal, onde a gente foi mostrando um pouco o que eu conseguia gravar da nossa saga, digamos assim, em busca de arrendamento aqui no Porto. A saga pelo arrendamento. A gente quer nesse vídeo conversar com vocês, falando sobre como foi todo o processo até a gente conseguir arrendar esse apartamento onde nós estamos hoje, gravando já para vocês, e as dificuldades, as facilidades, como que funcionou. Mas antes eu quero pedir você para se inscrever aqui no canal, para deixar seu like, para comentar. Os comentários agregam muito a gente, ensinam muito. Se inscreve, né? As pessoas estão assistindo, mas não estão se inscrevendo, então se inscrevam, gente. Implica porque tem mais gente não inscrita se inscrevendo do que os inscritos. Se inscrevam lá. Mas se inscreve aqui no canal. E vamos somar com a gente, conhecer e acompanhar a gente nessa trajetória nossa, que é morar agora no outro país. Então vamos lá, vamos falar sobre arrendamento. Sobre os nossos perrengues. Que não foi perrengue assim, mas assim, antes de falar exatamente como foi aqui, eu acho que tudo que a gente escuta sobre arrendamento e que a gente pesquisa sobre arrendar quando a gente chega, faz com que a gente, antes de vir, seja uma das coisas que a gente mais tem receio. Eu acho que depois da imigração, de passar pela imigração, que nós brasileiros temos o medo, né, de ser aprovado, de passar, o segundo medo é encontrar um arrendamento. Porque depois não surgem outros medos, que existem outras coisas pra gente resolver. Não, mas assim, ao meu ver, principalmente quem vem em família, que precisa alugar um apartamento, né? Quando é quarto, eu suponho, a gente não pode falar por experiência própria, mas pelas experiências que a gente escuta, que é um pouco mais fácil. Mas principalmente quando se trata de família, que a gente precisa de um lugar todo para nós. Mas por que causa tanto medo? Primeiro, os valores dos arrendamentos, que a gente sabe que uma das coisas que mais pega para quem está imigrando, para quem está chegando em Portugal, é o valor de arrendamento. Alto. Nós temos um país onde o salário mínimo são 600 euros. 635 euros é porque eu gosto de arredondar, que a conta fica mais fácil na minha cabeça. Não, aqui tem que arredondar o número exato, porque um centavo conta. Um centavo conta. Mas, enfim, são 635 euros o salário mínimo e os arrendamentos, eles beiram esse valor dependendo do que você espera, né? Dependendo das condições de apartamento, de local que você espera. Então, o medo que a gente vem antes, aquela apreensão, é primeiro pela questão do valor, pela questão da disponibilidade de você de fato encontrar apartamento, um local para arrendar, num valor que você possa pagar, numa localidade que você espera morar e que a pessoa tope alugar para você. Ou seja, isso é uma combinação de fatores. É uma combinação de fatores que precisa dar certo. E por que a gente fala da pessoa topar alugar para você? Porque, via de regra, aqui, para você alugar alguma coisa, para você arrendar um local, você precisa ter fiador, comprovante de IRS, que é o correspondente ao imposto de renda no Brasil. É o comprovante de IRS, né? Isso. E uma certidão ou uma declaração de efetividade, que é você provar que está trabalhando, digamos assim. Ou os 3 últimos contra-cheques, às vezes. Isso. Então, assim, é muita dificuldade. Não, gente, não é. É a regra, é a norma, é como as coisas acontecem. É difícil para quem tá chegando, porque não tem esses documentos, não tem. Isso. Não vai quem é o português que vai ser fiador. Isso, só que isso não é algo que é tipo assim, que é imposto, que é cobrado só de quem está imigrando. É uma coisa do que a gente pesquisou, do que a gente entendeu, que é regra, que é norma. É uma forma do senhorio da pessoa que está alugando, ele ter segurança de que está fazendo certo, que está alugando para a pessoa certa, que vai ter condições de pagar. Eu acredito até no Brasil, né? No Brasil, hoje, as pessoas geralmente também não alugam por alugar, elas pedem calções, não é como... calção. Não é a calça toda, né? Que nem aqui. Mas pede também no Brasil. Mas no Brasil não tem essa exigência toda de documentação para nós. Para quem é de fora, eu não sei como que é.
né? Para brasileiro é diferente. Mas essa questão da segurança de saber que vai receber o aluguel no final do mês faz com que as pessoas também no Brasil optem por alugar por imobiliária, por exemplo. Que vai pedir mais documentação e que vai pedir mais calções. É uma segurança, né, do Brasil, geralmente. A primeira grande dificuldade que a gente que está imigrando esbarra é a ausência dessa documentação, porque a gente acabou de chegar, a gente não tem contrato de trabalho aqui. Quem vem com contrato de trabalho é outra coisa. A gente não tem fiador, não tem essa documentação, então sobra o quê? Sobra negociar rendas e calções, e mais calções. Mais rendas e mais calção Adiantados. Que detalhe, do que a gente pesquisou, a exigência de calções, ela não é uma coisa também só porque você não tem a documentação. Geralmente os anúncios estão assim, aluga-se aluga-se T2 em tal lugar. Aí tem lá as fotos e tem as condições de arrendamento. Aqui exige-se fiador, IRS, comprovante disso, daquilo, digamos, e 2 calções adiantado, ou uma renda e um calção, enfim. Sabe o que foi que eu lembrei com relação a isso daí? Se quando você estiver vendo o anúncio, pelo menos aconteceu conosco, onde tem a descrição lá do apartamento, e na descrição eles colocarem em letras maiúsculas. Gigantescas. Exige-se fiador. Nem tente. Nem tente ligar. Exatamente. Porque eles teve uma pessoa que eu liguei tentando insistir pra alugar, falou: você não leu o anúncio? Aí eu disse: li. E tá certo. Então, aí eu: qual é a sua dúvida? Aí eu fiquei assim: é o quê? Eu já fazia assim, eu ligava e dizia assim: olha, para não perder o seu tempo e nem o meu, eu acabo de chegar, eu não tenho a documentação, eu tenho um visto, mas eu não tenho a documentação que vocês pedem, não tenho fiador, eu posso pagar rendas adiantadas, é possível? Aí, quando dava para ser, a pessoa dizia: pois vamos conversar, pois venha visitar que a gente conversa. Agora, por que era difícil também o arrendamento, além dessa questão de documentação? Porque, como Portugal é um país que recebe muitos imigrantes, costuma haver pouca oferta para muita procura. Então, quando isso acontece, gente, é a lei do mercado. O que os preços fazem? Eles explodem. E aí, nesse ponto, a pandemia colaborou positivamente. Se é que a gente pode falar assim, que esse negócio trouxe alguma coisa de bom, que não trouxe. Mas eu digo assim, por estarmos num momento de pandemia, onde houve muita repatriação, muitos brasileiros voltaram para o Brasil, não só brasileiros, pessoas de outras nacionalidades também, pessoas que estariam vindo não puderam vir. Então, a procura, mensagem no WhatsApp, a procura diminuiu. Então, a oferta e a procura ficou um pouco mais equilibrada. Ficou mais fácil, né? De dialogar com os portugueses. Não é essas coisas todas também, não, mas ficou um pouquinho mais. Por outro lado, Portugal, assim como outros países, assim como o Brasil também, tem vivido um aumento do desemprego por conta de crise gerado por essa pandemia. Sim. Então, se o desemprego aumenta, a insegurança de quem está alugando, para saber se a pessoa vai conseguir pagar, principalmente para quem acabou de chegar e não tem trabalho ainda, aumenta também. Então, enfim, é uma faca de 2 gumes, digamos assim, existem os 2 lados da moeda. Qual é a estratégia que a gente adotou antes de vir, diante disso tudo? Eu digo antes de vir, gente, porque parte do planejamento para imigrar passa por isso, da gente pesquisar as condições de aluguel, onde morar, quais os valores que costumam ser cobrados. Então, qual emprego tem naquela região que você vai, algo que você vai fazer naquela região. Isso. Ver a questão da distância, ver a questão de se tem transporte público escola perto, tudo isso faz parte da pesquisa. Tudo isso. No Google Maps lá você encontra tudo. Mas qual é a estratégia principal que a gente pode dizer que se adota? É de você guardar de fato dinheiro para ter rendas adiantadas, para você ter um poder de negociação. Você tem que vir com a questão do planejamento financeiro bem organizado. Muito bem preparado. A gente pode falar em outro vídeo sobre o planejamento financeiro, né, para imigrar. Mas assim, a estratégia que a gente adotou foi trazer o valor suficiente para a gente ter condições de adiantar, de antecipar rendas e poder negociar com quem está alugando, porque a gente teria como dar uma certa garantia, que seria a garantia das rendas adiantadas. A segunda estratégia que a gente adotou é que a gente sabia que queria morar no Porto, a gente se apaixonou pela cidade do Porto, eu estou aprendendo a falar no Porto também, que às vezes sai automático, em Maracanaú, em Fortaleza, em Salvador,
em São Paulo, então no Porto não saía tão automático, mas vamos lá. Então a gente amou, quando a gente conheceu o Porto, a gente sabia que queria essa cidade para nós, mas os arrendamentos dentro do Porto são muito mais caros. Muito mais caros. Então o que a gente fez? A gente saiu para os arredores, a gente já veio para cá sabendo que nós procuraríamos arrendamento nos arredores, né? Que a gente só alugaria dentro do Porto se fosse algo que de fato compensasse muito, um achado, que compensasse muito. E então a gente veio com aquela percepção de que a gente ia procurar em Vila Nova de Gaia, porque é muito vizinho, e outra coisa, a ideia de distância aqui é outra do que para nós lá, mas isso a gente fala depois. Outra cidade que a gente... Matozinho, Rio Tinto, Hermesinde... e Gondomar, que é onde nós estamos. A gente veio com a estratégia de expandir a nossa procura até onde tem transporte público um pouco mais acessível. De preferência que tivesse metro, né? Algum desses lugares que você falou não tem metro, mas a gente pensou assim, onde tivesse metro. Então, essa foi parte da nossa estratégia. Porque na verdade foi mais ou menos assim. Em primeiro lugar, bairro, digamos assim, vamos falar, estamos falando para os brasileiros, de praticamente, embora tenha bastante português assistindo, né? E são o quê? Sítios que chamam? Não. Os bairros são... Freguesias. Freguesias ou bairros, enfim. A gente colocou o número 1, queremos o bairro tal. 2, aí a gente vai afastando. A gente foi fazendo, eu trouxe anotadas as cidades, as regiões onde eu gostaria de morar e por ordem de prioridades, né? Exato. E aí, diante disso, a gente começou as pesquisas. Pesquisa onde? Custo justo, Imo Virtual, Idealista, OLX, Facebook. E como eu mostrei no vídeo anterior sobre a saga para arrendar, na rua, quando a gente saía, eu via uma placa de aluguel. Bastante, tem que andar bastante. Você acaba achando placas, só que os valores também não são... Às vezes não colaboram. Não colaboram. Outra coisa é você ter uma ideia de quanto você quer pagar, que essa ideia seja uma ideia ajustada à realidade. A realidade, sim, daqui. A realidade, eu digo porque eu tenho... Vocês vão conhecendo mais da gente com essa nossa aventura de morar em Portugal. A Joelis é contador. Em Portugal se chama contabilista. Os olhos diziam, não, nós vamos conseguir um arrendamento de 400 euros. Não, era um pouquinho mais, tudo bem. Eles dizem, Joelis, não é a realidade de lá. Quando a gente começou a pesquisar, quando eu pesquisava os arrendamentos, não tinha arrendamento nessas regiões nesse valor. Alguém pode achar, tô dizendo que não vai achar de jeito nenhum, pode ser. Mas enfim, é você vir com a noção bem assim mais ajustado da realidade para você não se frustrar, para não passar aperreio. E uma coisa com relação a isso daí também, tem aquela relação até um valor X para encontrarmos um arrendamento, T2. Porém, tem a questão assim de tá com o seu planejamento acertado, feito. Só que tem um detalhe, quando você começa a ligar e os dias vão se passando e não vai dando certo, começa a bater um desespero. Aí você esquece do seu planejamento, esquece de tudo e você quer saber de arrendar. E a gente está dizendo isso, olha... A gente está dizendo isso, como a gente até conversou antes, porque... E se acontecer com as pessoas, a gente tem que falar o quê? Não se desespere. Porque faz parte. Mas eu digo assim, a gente está dizendo isso e preste bem atenção, a gente arrendou com 5 dias aqui. Com 5 dias de procura, a gente já tinha uma proposta aceita. Mas ainda assim, e nós tínhamos 15 dias de Airbnb. Nós viemos com 15 dias de Airbnb. A ideia inicial era 1 mês de Airbnb. A gente pensou assim, não, vamos topar os 15 dias. Qualquer coisa a gente renova por mais 15 dias. E é outra dica que eu dou. Se você não colocar uma hospedagem muito curta, porque limita muito o seu tempo de procura. E a gente conseguiu resolver em 15 dias, mas podia ter dado certo. Outra coisa com relação à procura, a gente chegava a agendar no primeiro dia, se não me engano, foram 5. O primeiro dia a gente fez 2 visitas. No outro dia a gente já tinha 5. Tinha 5. Porém, essas 5 agendadas, a gente só conseguiu fazer 2. Não, no segundo dia a gente foi pra 5. No primeiro dia a gente só foi pra 2. Ah, certo. Então foi o contrário. Mas o que é que eu quero dizer? Quando a gente chega aqui, a gente não tem transporte. A gente depende do transporte público. Ou de Uber, que encarece. Encarece. Que foi pra gente dar conta de fazer os 5, a gente pegou o Uber. Foi. Porque se você também não tiver preparado... Mas a gente foi andando de uns para outros também. Sim, mas a gente tinha a questão de pegar o Uber, tava lá no celular, tava com
tem que comprar o chipzinho com internet, é uma série de coisas. Porque se você não estiver preparado para isso, e for depender do transporte público, eu acredito que no máximo que você vai conseguir fazer de visitas umas 3, no máximo, por dia. É isso, gente. Então, assim, vir com a ideia ajustada à realidade e se programar com relação ao tempo de Airbnb e de não colocar um tempo muito curto, ou se você tiver condições, tipo assim, como a gente fez, vou fazer 15 dias, mas qualquer coisa eu renovo por mais 15. Não, a gente não teve motivo para bater o desespero. O que desesperou um pouquinho foi, tipo assim, foi quando a gente começou a visitar. Quando a gente fez uma proposta e a proposta foi negada, e a gente fez outra proposta para um outro e estava demorando para ter resposta, e a gente diz assim, não, vamos resolver, a gente tem que resolver. E também porque nós visitávamos um arrendamento, um apartamento, num dia, quando era no outro dia que nós íamos ligar, ligou e já estava arrendado. Aconteceu com 2 apartamentos, né? No dia seguinte, 11 horas da manhã. Mas a gente não teve motivo para esse desesperozinho, não. Tanto que teve hora que um largou e disse assim, não, calma, que a gente tem tempo, calma, que agora que começamos. Então, assim, a gente sabia que seria difícil. Não acho que foi difícil. Tô dizendo assim, a gente vem sabendo que vai ser difícil, mas na prática a gente quer resolver logo e a gente sente essa pressão do momento também. Então, assim, a gente dedicou o começo, os nossos primeiros dias aqui em Portugal, para resolver arrendamento. E resolvemos uma coisa ou outra de documentação, mas o foco mesmo era arrendamento. O foco não era procurar trabalho, o foco era um lugar para morar. E aí, gente, a gente começou as visitas. Eu vim já com um agendamento marcado, como eu estava pesquisando muito antes de vir, eu tinha disparado algumas mensagens e ainda a gente embarcou no sábado, né? Ainda no sábado eu recebi resposta no e-mail e eu marquei a visita para segunda. Então a gente já veio com um agendamento marcado, a gente realizou no total 10 visitas. Como que foram essas visitas? Por exemplo, a primeira visita que a gente foi, quando a gente chegou lá, não éramos só nós para ver o apartamento. Tinha outra pessoa. Tinha uma outra pessoa. Um português. E aí fomos eu, Joelis e esse outro senhor, que era um português, conheceu o apartamento ao mesmo tempo. E aí a pessoa lá da imobiliária apresentou todo o apartamento, disse as condições e que a gente entrava em contato com ela se tivesse interesse de levar adiante. Então ali o que você entende? É que se a pessoa lá quisesse e nós também, eles teriam que escolher entre alguém. Não estou dizendo que escolheriam português, eles vão escolher quem tiver a melhor proposta. Essa é a verdade. Isso. Segundo dia, a gente fez outras visitas. Houve uma das visitas que a gente fez que a gente ficou suspeitando que podia ser um golpe real. Não sei, a gente ficou com aquela suspeita que não tá muito legal, né? Um apartamento numa região excelente, uma localização perfeita. O cara não botou muita dificuldade para alugar. Não botou dificuldade nenhuma. E nós estamos aqui há quantos dias? Agora? Nós estamos na 3ª semana já. Enfim, e o apartamento ainda tá para alugar. Sendo que no dia que nós fomos visitar lá, tinha mais ou menos umas 5, 6 pessoas. Quando a gente subiu, tinha gente saindo. Quando a gente ia saindo, a gente entrando. Tinha fila lá, enfim. Não cheirou muito bem. E o rapaz ficou nos ligou umas 4 vezes pra gente ir, pra ver se fechava, porque ele sabia que a gente ia adiantar rendas. E aí, e aí o que acontece? A gente tinha em mente que a gente queria gastar no máximo 500 euros por mês com arrendamento. Num T2. Difícil. Diante do que a gente pesquisava, é difícil. Mesmo nos entornos, nos arredores do porto. Uma coisa que eu digo ainda com relação à documentação é que alguns anúncios, eles já colocam assim, cidadãos estrangeiros, condições a combinar. Então isso daí já é muito legal, porque significa que eles têm uma abertura. Uma abertura, quando tem descrito assim. Só que nós até achávamos apartamentos ou locais por 500 euros, ou eram muito distantes, né? Em outras regiões bem mais distantes. E não eram nas regiões que a gente tinha colocado a princípio, mas a gente não descartava. E aí a gente queria esse valor, mas a gente tinha uma margem de até 550 euros, digamos. O que a gente queria mesmo era 450. 450. Então a gente ficou entre os 450 a 500 euros. 550. A 550, exatamente. E aí o que acontece? Por não ter documentação que eles exigem, a gente chegou... Enfim, eles chegaram a colocar como condições de que nós pagássemos o ano todo, o contrato todo. Todas as 12 rendas adiantadas. E aí, quando a gente estava, antes de ter certeza desse apartamento aqui, um desses apartamentos eram 550 euros e uma localização muito boa, porque ficaria muito próximo da minha universidade, né? Pra ir a pé. Que eu poderia ir a pé, digamos. Então eu pensei assim, é muito bacana, pelos 550 euros pode valer a pena, mas nós teríamos que pagar 12 meses de arrendamento adiantado. 12 meses de 550 euros, quanto que é?
Conta é aí. muito dinheiro. Não, mas conta. Dá mais de 7 mil euros. Não, dá 1.100 com 5.500. 6.600. 6.600 euros. 6.600 euros, eu não vou dizer quanto que é em reais, porque esse vídeo vai se tornar temporal, digamos, mas hoje o real tá mais de 6. O euro tá mais de 6 reais. Então, assim, é muito dinheiro. E aí foi um achado, foi um contato com uma imobiliária que a gente fez, uma visita que a gente queria fazer e que não deu certo, mas que esse corretor, ele deu altas dicas pra gente. E ele falou assim, não faça isso. Que a gente foi bem claro, olha, a gente não tem documentação, mas até o ano a gente recebeu, já colocaram a condição aqui de até um ano, se for o caso, porque essa imobiliária tinha um apartamento muito bom, numa região que a gente queria, mas eles acabaram não faziam nas condições de não ter a documentação. Aí a gente falou, olha, e um ano? Aí ele falou, olha, não faça isso, deixa eu lhe dizer, você vai se descapitalizar. Gente, isso foi tão bom ouvir isso. Você não tem noção, porque deu até uma acalmada na gente, tipo assim, realmente, peraí, acorda, né, a gente vai pagar esse dinheiro todo de uma vez, assim, e vai ficar, né, você vai se descapitalizar. E ele disse, a gente não tem mais conhecimento a esse respeito, mas ele disse que não é legal fazer Não é a isso. prática, não é prática das imobiliárias, não é prática aqui em Portugal. Embora algumas pessoas fazem, Ele disse que não é legal. Isso, É. ele disse que não é legal. Ele disse que até 6 meses, ok, mas cobrar um ano de renda adiantada, ele disse que não é legal. Aí a gente falou, calma, tem tempo, qualquer coisa a gente renova o Airbnb. E aí foi quando a gente conheceu esse apartamento. Quando a gente conheceu esse apartamento, a gente estava também com outra proposta em análise, uma proposta já tinha sido declinada. Já tinha, tinha dado para trás e já. Isso. Mas a gente estava com outra em análise que era de 550 euros. E aí foi quando, eu acho que lá pelo 3º ou 4º dia da nossa saga, da nossa procura, a gente encontrou esse apartamento. Isso mesmo. E aí a gente se identificou muito com a senhorio. Ou senhorio? Não sei. Não sei. Fala aí vocês. Com a dona do apartamento. Com a dona do apartamento. O apartamento estava divulgado por uma imobiliária, a gente viu o anúncio na internet. E, enfim. Mas sobre os detalhes de como a gente arrendou aqui, as condições que ficaram, o valor, e vou mostrar o apartamento também, eu vou fazer um segundo vídeo, porque esse vídeo tá muito longo. Uhum. E aí o pessoal acaba não assistindo o vídeo longo todo e eu perco a recomendação do YouTube. Então, é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras aqui no Porto.